paz do Senhor, irmãos. Eu quero agradecer, a oportunidade, o privilégio para mim que é estar aqui conversando com você, trazendo uma reflexão para vocês daquilo que Deus tem ministrado no meu coração, tem falado ao meu coração. Eu tenho certeza absoluta que essa palavra vai te abençoar, que é uma palavra direcionada a você da parte de Deus. Então eu gostaria muito que você estivesse muito atento, para que o Espírito Santo fale com você, que você esteja aberto, que você esteja com o coração aí disponível para receber a palavra do Senhor, que você seja um solo fértil e que essa palavra, possa aí frutificar aí a 100 por um, como diz a palavra do Senhor. Eu quero agradecer ao Ministério de Homens da nossa igreja, Igreja de Deus no Brasil. Estou muito feliz com o que Deus está fazendo nas nossas vidas, nas vidas dos irmãos, o nosso líder distrital, o Tiago, que o Senhor continue usando ele para a glória do nome do Senhor. Então você que está nos ouvindo aí, que é do ministério, que o Senhor te abençoe. Você que está me ouvindo aí, que talvez não seja do ministério, de qualquer forma, essa palavra também é para você, porque o Senhor vai sim falar com cada um que esteja me ouvindo. Então, seja ministrado pela palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de falar com vocês, de conversar com vocês sobre algo que para mim é importantíssimo. O tema da minha palavra é tomando posição. Sabe, tem uma passagem que me chama muito a atenção. Quando Pedro estava preso lá em Atos 12, a Bíblia diz que a igreja passou a noite orando fervorosamente. E aí no dia seguinte, Deus envia um anjo e Pedro é libertado daquela prisão, em resposta à oração da igreja. Mas a palavra também fala lá em Atos 16 que quando Paulo e Silas estavam presos e eles adoraram a Deus ali numa atitude de adoração, de oração a Deus, a Bíblia diz que aconteceu um terremoto e ali Paulo e Silas também foram libertos da prisão. Então aqui tem um princípio, uma chave muito importante. Não é a quantidade de pessoas que move a Deus ou que obtém a resposta de Deus, mas é a postura, das pessoas diante de Deus. É como as pessoas se colocam diante de Deus. E aqueles que se colocam diante dele, numa postura de adoração, numa postura de oração, essas pessoas recebem sim uma resposta. E aí eu tenho me perguntado muito, como que a gente tem se posicionado diante de Deus? A gente vai para a igreja, e isso já virou uma rotina, isso já virou um hábito, seja nas nossas casas, e parece que a gente foi perdendo a consciência do que é estar diante de Deus, perante Deus. Quando você olha para o Antigo Testamento, todas as vezes que o Senhor se manifestava ali por meio de anjos, as pessoas automaticamente se prostravam diante de Deus, porque reconheciam, diante de quem elas estavam perante quem elas estavam. Então elas se dobravam e a gente foi perdendo essa reverência, essa postura, de reconhecimento de quem é Deus, e de como a gente deve se posicionar diante de Deus. E aí, diante de um momento tão difícil que a gente está vivendo, esse período de pandemia, tantas coisas mudando, tantas transformações, infelizmente, mais de 400 mil mortes. Então, assim, é um cenário difícil, é um cenário que a gente fica sem saber o que fazer. Mas irmãos, eu tenho certeza de uma coisa: o nosso Deus é um Deus de movimento, não é um Deus que fica parado, é um Deus que traz a direção, é o Deus que tem a resposta, é o Deus que tem o caminho. E aí, qual é o caminho, qual é a direção, qual é a resposta que a gente que virá para nós como igreja? Então, é o Senhor quem vai nos dar. E aí, para que a gente tenha essas respostas, tenha essa direção, a gente precisa se posicionar, a gente precisa se colocar diante dele, para obter essa resposta e essa direção. Porque o nosso Deus é um Deus de movimento, foi o Deus que criou
todas as coisas, né? Criou os céus, criou os planetas, foi o Deus que criou o jardim do Éden, foi o Deus que criou Adão e Eva, né? Foi o Deus que também expulsou esse casal do Éden, foi um Deus que separou um homem, desse homem construiu uma nação, foi o Deus que tirou essa nação da escravidão do Egito, foi um Deus que levantou reis, né? Foi um Deus que prometeu o Messias, foi um Deus que enviou o Messias, e esse Messias morreu, ressuscitou, e esse Messias subiu, e aí o Espírito Santo desceu, e o Espírito Santo está entre nós, se movendo entre nós, né? O Espírito Santo está agindo entre nós. Então esse nosso Deus é um Deus de movimento. Então qual é a direção, para que caminho a gente deve seguir? A gente precisa dessa resposta, porque se as pessoas estão perdidas, né? Se as pessoas estão confusas, a igreja do Senhor precisa ter a direção, o norte, e esse norte e essa direção vem do Senhor. A gente precisa se posicionar. Irmãos, eu quero compartilhar algo com vocês, não para minha glória, de forma nenhuma, mas quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu orava, eu começava a ler a Bíblia, né, ali 7 horas da manhã e ia até 8 horas da noite, né, lendo, só parava para comer ali rapidamente. Eu ia em todos os cultos, né, de todas as igrejas, todos os dias da semana, era monte, jejuns, vários jejuns simultâneos. Então, naquela busca incessante por Deus, quando eu voltei para a igreja há 14 anos atrás, né, eu sempre fui de um lar cristão, mas me afastei por um período. Só que, irmãos, essa comida, né, de 14 anos atrás não me serve mais. Por mais poderosa que ela foi, por mais nutridora que ela foi, mas essa comida de 14 anos atrás já não me serve mais. Sabe aquela comida gostosa que você comeu há 2 anos atrás? Acabou, já não te serve mais, você precisa de mais comida, você precisa comer todos os dias. O que eu estou querendo dizer com isso? Você precisa de experiências novas, a gente precisa de experiências novas, a gente precisa de comida nova. Então a gente precisa, né, estar o tempo todo nesse constante relacionamento com o Senhor, né? E aí, para que a gente esteja dessa forma, a gente precisa se posicionar, porque os anos passam e a gente tende a permitir que o fogo se apague, que a chama se apague, que a animação, que o fervor diminua. Então, se você está nesse momento, no momento de desânimo, no momento de tristeza, no momento de dificuldades aí, que você decida agora, decida nesse momento se posicionar novamente diante do Senhor, buscando a Ele, buscando a vontade dEle, perfeita e agradável, né, boa para a sua vida. Eu gostaria de ler um texto com você, né, que está lá em Esté, uma história muito conhecida, Esté 4. Diz o seguinte, eu vou ler a partir do versículo 11. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existem somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei. Mas há mais de 30 dias, quando Mardoqueu recebeu a resposta, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei de todos os judeus, só você escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e sua família, de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então aqui a gente conhece essa história muito bem, mas eu queria ressaltar alguns pontinhos aqui rapidamente. Como a gente sabe, né, Mardoqueu era o tio de Esté, e ali havia algumas pessoas, né, que queriam, né, matar Mardoqueu porque tinham inveja de Mardoqueu, e eles sabiam que Mardoqueu servia a Deus e que Mardoqueu não iria se curvar diante de outros deuses. Então essas pessoas ali convenceram o rei a emitir um decreto, né, para que todos se curvassem
diante ali do rei. E aí, Mardoqueu, não querendo se curvar diante de homens, porque ele sabia que só podia se curvar diante de Deus, tenta, né, de alguma forma, né, resolver aquela situação. Então ele pede a Esté, para que Esté interceda ao rei, né, para que não só Mardoqueu, mas toda a nação de Israel não fosse obrigada a se ajoelhar perante homens. E ali Esté tem medo. Esté acaba temendo pela sua própria vida, né? E acaba enviando uma desculpa. Olha, se eu for perante o rei sem ser chamada, eu posso morrer. E aí já faz mais de 30 dias que eu não sou chamada. Então é um risco para a minha vida. Era uma verdade, sim, mas também era uma desculpa para não se posicionar, para não se colocar diante do rei e interceder pela nação de Israel. E aqui é muito interessante o que Mardoqueu fala. Ele diz, olha, o seguinte, se você for ou não, se você for, beleza, mas se você não for, Deus vai levantar outro. Deus, o nosso Deus, que é um Deus de resposta, é um Deus de movimento, vai levantar outro. Mas eu te pergunto, quem sabe se não foi para esse momento que você foi levantada? Então olha só, irmãos, Esté, né, era órfã, foi criada por Mardoqueu. Esté estava na Babilônia, ela tinha sido levada como escrava, né? Ela estava ali no exílio babilônico, então ela era uma escrava, mas ela foi colocada numa posição de rainha. Mas o ser rainha não era o propósito de Esté. O ser rainha não era o ponto de chegada na vida de Esté. Esté tinha sido colocada ali para algo muito maior, para algo muito mais poderoso. Então eu te pergunto, você que está me ouvindo agora, né? Será que você não foi levantado justamente para esse momento? Será que você não foi colocado, né, nesse período tão difícil, de tantas coisas que a gente às vezes nem compreende, justamente para ser a resposta de Deus para aquele que precisa, para aquele que necessita, para aquele que precisa ouvir, né, a direção de Deus? Quem sabe se você não foi levantado justamente para esse momento. E aí Esté entende que o propósito da vida dela era esse, de se posicionar perante Deus e interceder pela nação de Israel ali junto ao rei. E Esté vai, e Esté se coloca ali diante do rei. E ali Deus dá o livramento para a nação de Israel. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, que também se negaram a se curvar diante de outros deuses? Eles dizem o seguinte, olha, né, eles foram condenados a serem lançados na fornalha. Eles dizem, olha, Deus pode nos livrar da fornalha, se Ele quiser. Mas, Ele livrando ou não nós da fornalha, nós não nos curvaremos, nós nos posicionaremos diante do nosso Deus, né, na nossa fé, na nossa convicção de que o nosso Deus, que somente ao nosso Deus, somente diante do nosso Deus, nós nos dobraremos. Assim como Daniel, que também decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias, com os manjares da Babilônia, mas decidiu se manter puro, né? Decidiu se manter santo ali num contexto tão difícil, num contexto tão pecaminoso. Então, meus irmãos, né, essa postura que a gente precisa ter, ela é uma decisão que nós precisamos tomar. É uma decisão consciente. Talvez você não esteja aí escutando um anjo enquanto eu falo, né? Talvez você não esteja aí, né, com as suas emoções afloradas, talvez não. Mas para que você tome essa decisão, não é preciso nada disso. É preciso de simplesmente uma consciência, né, de que nós precisamos nos posicionar. Mateus 7 diz o seguinte, o Senhor nos fala, Jesus nos fala, que aquele que ouve as palavras dele e não as pratica é como um homem insensato que constrói a sua casa na areia. A palavra também nos fala, lá em Tiago 1, que aquele que ouve a palavra e não pratica, ele está enganando a si mesmo. Irmãos, a gente tem 10 anos
11 anos de igreja. Nesses 11 anos de igreja, só lá na minha igreja já foram ministradas mais de 2.000 palavras, né, contando 2 dias da semana. Então, só em ir na igreja, né, o fato de ir na igreja já me fez ouvir mais de 2.000 palavras. Eu não sei quantas mil palavras você já ouviu ao longo da sua vida, né? Eu não sei quantos anos de crente você já tem, mas certamente são milhares de palavras que você já deve ter ouvido. Qual o resultado dessas palavras na sua vida? Qual o resultado de tudo isso que você já ouviu na sua vida? Irmãos, quando Deus fala conosco, Ele espera de nós uma resposta. Ele espera de nós uma atitude. E você pode responder a Deus de forma positiva ou responder a Deus de forma negativa, no sentido de dizer não, não vou fazer. Porque ainda que você não diga verbalmente, mas se a seu comportamento, se a sua atitude não for de obediência, você está dizendo não para o Senhor. Então, que você, em nome de Jesus Cristo, ao ouvir esta palavra, que você possa responder ao Senhor, né, de forma positiva, de forma decidida, como diz lá em Romanos 12. Esse é o nosso culto racional, né, nos entregar ao Senhor como sacrifício vivo. Essa deve ser a nossa postura, essa deve ser a nossa decisão. Então que você faça esse compromisso com o Senhor de se entregar a Ele, de se posicionar diante dEle, de decidir perante Ele. Eu vou obedecer ao meu Deus. Eu vou me colocar diante do Senhor. É como disse Josué, lá em Josué 23. Olha, eu não sei quanto a vocês, ó nação de Israel, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lá em Deuteronômio, o Senhor diz o seguinte, quando ele entrega as leis para a nação de Israel. Ele diz, olha, eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. E aí ele diz, olha, escolham, pois, a bênção. Escolham a bênção. É uma decisão nossa. Escolher a bênção. Escolher nos posicionar diante de Deus. Né? Jesus fala lá em Lucas 10, quando Marta está ali toda atarefada, está ali preocupada, né, com os afazeres, e ali ela vê Maria ali aos pés de Jesus, ela, Senhor, mas você não vai pedir para Maria me ajudar? E Jesus diz, olha Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas só uma coisa é importante, só uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, Maria escolheu o que é mais importante e o que é necessário. Lá em Mateus 6, a palavra nos diz, olha, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É uma decisão nossa, irmãos. É uma decisão nossa. É a gente que precisa decidir buscar a Deus, né? Buscar a face do Senhor. É a gente que precisa se posicionar diante do Senhor. Então, que o Espírito Santo te mova a se posicionar diante dele. Quero muito agradecer por você ter me ouvido até agora, que o Espírito Santo tenha falado e continue falando com você. Um grande abraço, fique na paz do Senhor. Amém?